pessoal, então vamos começar a nossa aula. Eu esperei 7h05. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre os instrumentos financeiros, né? Então, na aula passada, como eu expliquei para vocês, nós falamos sobre o que é um instrumento financeiro, né? E falamos também aí sobre como que esses instrumentos financeiros, né, de acordo com o CPC 46, como que eles devem ser registrados na contabilidade, né? Então, na semana passada, o que a gente falou? Nós falamos sobre o método do custo, né? Então, o método do custo, ele é o método mais simples, né? Onde a gente sabe que nós precisamos registrar os nossos ativos e passivos, né? Pelo o valor que nós compramos aquele ativo, né? Ou o valor que a gente efetivamente deve de passivo, ou seja, tem que ser sempre pelo o valor original, ou seja, o valor do custo naquela transação. Então, o método do custo é um método mais simples que a gente já tem determinada, vamos dizer assim, a gente já tem certo conhecimento. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o método do valor justo, que também é abarcado pelo CPC 46, tá? Então, o que é o método do valor justo? Vocês vão ver também que é algo muito simples, né? Que a gente pode comparar o método do valor justo como se fosse o valor de mercado, tá? Eu sei que não é muito correto a gente falar que valor justo é sempre igual ao valor de mercado, porque a gente sabe que pode ter algumas exceções, mas vai ser como se fosse literalmente esse valor de mercado. Então, vamos ver o que como que a gente vai proceder, tá? Na mensuração desse ativo. E a gente vai ver hoje também como que nós vamos fazer a atualização desses valores, né? Futuramente, ou seja, quando a gente for vender esse ativo, né? Ou pagar esse passivo, ou também quando a gente estiver encerrando o nosso balanço, tá? Então, a primeira coisa, vamos ver sobre a questão da mensuração. Como que eu vou mensurar um investimento, como eu vou mensurar um instrumento financeiro ao valor justo? Então, olha só, vamos ver aí o que está dizendo a regra. O ativo ou passivo mensurado a valor justo, ele pode ser um dos seguintes. Primeiro, como a gente já falou, ele pode ser um ativo, quanto ele pode ser um passivo. Isso pode ser individual ou ele pode ser um conjunto, tá, gente? Quando eu falo um ativo e um passivo, nós estamos falando tanto dos instrumentos financeiros, tá? Que a gente já falou na semana passada, o que poderia ser, por exemplo, as aplicações financeiras, né? Ou, por exemplo, os empréstimos. A gente falou de muitos instrumentos financeiros. Então, isso, para o valor justo, a gente vai falar sobre esses montantes, mas a gente também vai falar aqui sobre investimentos que não seja um instrumento financeiro, tá? Nós vamos falar que seja não financeiro. A gente vai falar sobre participações societárias, a gente pode estar falando aqui também em compras de um imobilizado, vários tipos de ativos ou passivos, tá? Ou também, nós podemos estar falando sobre um grupo de ativo ou um grupo de passivos, tá? O que seria, por exemplo, um grupo de ativos? Acabei de dar um exemplo, por exemplo, um exemplo sobre investimentos em outras empresas, né? Isso pode ser um grupo de ativos, ou seja, tem um grupo de empresas que gera, né, caixa, que gera valores para aquele grupo ali de empresas, tá? Então, esse grupo de ativo quanto o grupo de passivo, ele vai ser uma unidade geradora de caixa, tá? Ou um negócio que eu tenho e que também, de certa forma, vai gerar caixa para a empresa, tá? Agora,
além da gente saber o que vai estar sujeito ao método do valor justo, né, que seriam esses dois tipos de mensuração, a gente vai ter que entender uma coisa, né, que eu quero chamar bem a atenção de vocês sobre isso que está aqui na minha tela, tá? Que é a transação, tá? Como que eu vou, na verdade, mensurar um ativo ou um passivo a valor justo? Eu falei para vocês que o valor justo seria equivalente ao que é valor de mercado, né? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre o método do custo. Então vamos supor, hoje eu comprei um carro, tá? No valor de 50 mil reais. Eu comprei esse carro no valor de 50 mil reais, a fábrica ou a concessionária vai emitir ali o documento fiscal para mim, né? Eu comprei para a empresa, tá? Comprei ali e lá na empresa, de acordo com o método do custo, o que nós vamos fazer? Registrar lá na contabilidade de acordo com o documento fiscal, tá? Que nós compramos. Então, vou colocar, vou registrar compra de veículo, conforme nota fiscal X, vou colocar a data, que tem que ser igual, e o valor exatamente igual ao que eu paguei ali naquela transação, ou seja, 50 mil reais. Então, nós sabemos que, por exemplo, né, o carro, né, os veículos de uma forma geral, quem determina o preço dele no mercado, entre aspas, seria aquilo que a gente chama hoje de tabela FIPE. A tabela FIPE, ela determina para você qual que é o preço médio dos carros no mercado, tá? Então, a gente poderia pensar o seguinte, então, vou vender o meu carro, comprei o carro, né, mês passado, e aconteceu qualquer por exemplo, aconteceu alguma coisa e eu quero vender esse carro, tá? A gente sabe que o carro saiu da concessionária, ele automaticamente perde 30% do valor dele, né? Isso aí é o quê? O mercado que vai te ditar isso. Então, por exemplo, você não vai conseguir vender esse carro pelo mesmo 50 mil que você pagou lá na concessionária, tá? Então, assim, dificilmente você vai conseguir esse mesmo valor, tá? Não tô falando que é impossível, né, gente? Porque no mercado tudo é possível. Mas, então, a gente vai falar que o valor qual que é o valor justo dele? Os 50 mil ou o valor que o mercado vai pagar? Menos, por exemplo, menos 15 mil ali, vai te dar no máximo 35, 40 mil naquele carro, tá? Então, a gente já está começando a chegar aí na questão do valor justo, tá? Outro exemplo que eu queria trazer para vocês. Vamos supor um colecionador de carros, tá? Igual, por exemplo, tem um rapaz que trabalha comigo, que ele é colecionador de carros, ele tem um Fusquinha lá que ele ama, ele todo final de semana sai com o menininho dele que chama Gabriel para poder andar de Fusca. O Fusca dele, gente, é maravilhoso. O carro, o banco todo de couro, os retrovisores todo original, a pintura, assim, um brinco. Você tem que ver o Fusquinha do Juliano. Lindo, maravilhoso, tá? Quanto que vale um Fusca hoje na tabela FIPE? Quem tem uma ideia aí, mais ou menos? Nem sei se tem Fusca na tabela FIPE. Vocês sabem? Alguém sabe aí me dizer? Eu não tenho nem ideia. Pois é, mas você acha, por exemplo, você acha que vale mais do que uns 10 mil? Eu acho que não, né? Um Creio que Fusquinha, não. 1900 e lá vai bolinha ali, né? Então, assim, eu acho, tá, gente? Porque eu também não cheguei a olhar quanto que custaria um Fusca 60 e alguma coisa na tabela FIPE. Mas eu não acho que na preço de tabela ele vai valer mais do que 10 mil reais, não. Vamos colocar que ele na tabela ele vale 8 mil reais, tá? Aí, digamos que o Juliano, meu amigo, resolva vender o Fusquinha dele, que é de coleção, lá todo original, todo bonito. Você acha que ele vai vender ele por 8 mil? Acho que não. Não vai ainda mais se ele vender. for todo original.
Original. Não é? Todo original ali, todo bonitinho. Ele vale o quê? Muito mais do que aquela tabela FIPE, ela vai determinar aquele valor ali, né? Então, aí a gente vai conhecendo o que é o valor justo. O valor justo, eu gosto do conceito que o CPC traz. Por quê? Porque ele fala assim, olha, a mensuração do valor justo presume que o ativo ou passivo, né, ele é trocado em uma transação não forçada entre os participantes do mercado. Eu grifei isso aqui na tela para vocês, porque isso aqui, gente, é uma condição, né? E a condição, ela tem, se existe uma condição, aquilo que está fora ali não pode entrar como se fosse valor justo. Ou seja, para a gente avaliar um bem sobre o método do valor justo, tem que acontecer uma transação não forçada. Ou seja, eu quero vender e você quer comprar. E ninguém está me obrigando a vender e ninguém está te obrigando a comprar, tá? Por quê? Seria completamente diferente se eu estou sendo processada, estou tendo e eu vou ter que vender o meu Fusca em um leilão ou por uma alienação judicial. Ou seja, eu estou sendo obrigado, forçado a vender aquele bem. Tá? Então, isso não vai configurar uma transação não forçada. Tá? Então, isso é muito importante para a gente poder entender o conceito do valor justo. Então, essa transação tem que acontecer de livre e espontânea vontade de ambas as partes, tanto do vendedor quanto do comprador, tá? Então, para a venda do ativo ou transferência do passivo, na data de mensuração e nas condições atuais de mercado. Ou seja, eu sou dona do Fusquinha 64, todo original, lindo, maravilhoso, super conservado, quero vender ele por R$35 mil. Você tem interesse? Digamos que você é um outro colecionador. Colecionador, ele não está olhando, às vezes ele não vai olhar muito o valor ali que ele vai pagar no bem. Ele vai olhar aquilo que vai representar, aquilo vai significar para ele. Então, tem algo um pouco subjetivo aí nessa questão do valor justo. Então, se nessa transação não forçada eu estou querendo vender a R$35 mil, você aceita? Ótimo, isso é uma transação não forçada e a gente vai vender de acordo com o valor justo, ou seja, o valor que o mercado ali vai ditar e dentro dessa transação não forçada, tá? Mesmo que eu tenha uma tabela FIPE que avalie ele em R$6 mil. Olha, aqui está avaliado 6, eu vendo por 35, você quer? Quer? Tudo bem, não quer? Não quer, tá? Então, tem essa questão toda aí da transação não forçada, tá? Então, quando que vai acontecer essa transação não forçada? Ele vai acontecer pode acontecer em duas situações. A primeira, no mercado principal, tá? Que vai ser pro ativo e passivo. O que eu estou chamando de mercado principal? Mercado principal, pessoal, é aquele mercado de referência. Por exemplo, se eu chegar com meu Fusca 64 numa qualquer concessionária para poder comprar, a concessionária ela não vai querer pagar os meus 35 mil que eu estou ali comprando, que eu estou vendendo. Por quê? Porque aquele ali é o mercado principal. O mercado principal normalmente paga o valor da tabela e pronto, acabou. Igual eu dei exemplo aqui de um carro de coleção. Mas a gente pode falar em outros tipos de carro. Por exemplo, você pode comprar um carro mais simples, que naquele momento ali você não tinha dinheiro para comprar um carro completo. Aí depois você foi melhorando o carro, você colocou roda de liga leve, colocou o carro banco de couro, né? Deu uma turbinada ali no carro e tudo, mas o seu carro é do ano, vamos colocar se é do ano de 2017, você vai ali na concessionária vender, ele não vai ficar valorizando aquilo que você colocou, implementou ali no seu carro. Não, eles vão tentar, entre aspas, desvalorizar e marcar e comprar ali o seu veículo pelo o que o mercado ali principal ele vai pagar, tá? Então, esse é o mercado principal. Agora, quando a gente não tem um mercado principal que vai ditar qual que é o preço de mercado daquele bem, eu dei um exemplo do carro, mas, por exemplo,
a gente tem os imóveis, né? Você, como eu disse na semana passada, você tem um imóvel que quando você comprou, ele não valia nada, mas de repente o local onde que ele está situado, né? Ou o desenvolvimento que possa acontecer próximo ali àquele imóvel, ele pode fazer subir no mercado o valor do seu imóvel. E quem é que vai dizer para você qual é o valor do seu imóvel? Normalmente ou é uma imobiliária ou um outro corretor imobiliário, tá? Na ausência desse mercado principal que vai ajudar a valorar esses bens, como que a gente vai determinar qual que é o valor justo, se a gente não tem um mercado para poder dizer? Aí vai depender. Vai ser o mercado mais vantajoso para o ativo ou para o passivo, tá? Então, depende, não tem ninguém ali falando qual que é a regra do mercado, a gente vai negociar e aquilo que for mais vantajoso, a gente vai transacionar, tá? Quando eu falo transacionar, porque a gente pode tanto adquirir um ativo, quanto eu posso estar ali vendendo um passivo. Mas como você vende um passivo, Gislene? Pode acontecer, você está vendendo uma empresa, né? E aí, quando você compra a empresa, você compra tudo, o ativo e os passivos dela, e esses valores, eles precisam ser mensurados, tá? Então, todos... Sim. Quando se calcula o valuation de uma empresa, usa-se a mesma linha de raciocínio? O valuation, ele vai usar essa mesma linha de raciocínio, mas vai ter algo um pouco mais ali embutido, né? Porque vai ter toda essa questão de quanto que realmente vale a empresa. Porque a empresa, entre aspas, de acordo com o método do custo, ela vai valer aquilo que está ali registrado no balanço dela, né? Mas a gente sabe que no mercado ela vale muito mais do que aquilo que está registrado. Tá? Então, como não tem um mercado que vai ditar qual que é o preço de cada empresa, aí sim, a gente vai pegar aqui o método do valor justo e nós vamos ver qual que é o mais vantajoso, tá? Aí tem vários elementos que a gente tem que levar em consideração ali na empresa. Quem são os clientes? Como que é a marca daquela empresa no mercado, quais são, né, as possíveis gerações de fluxo de caixa futuro. Aí a gente tem vários cálculos para poder trazer alguns investimentos a valor presente, né? Tem taxas de desconto que a gente tem que aplicar ali para a gente poder chegar até o valor realmente que vale aquela empresa, que seria o valuation, tá? Mas é por aí. A gente sempre vai estar lidando aqui com o método do valor justo, tanto também no caso dos valuations, tá? Então, gente, deu para você poder entender mais ou menos o que é o valor justo? Que o valor justo é quanto que o mercado ele vai pagar pela venda ali de um ativo, né, ou passivo, em uma transação não forçada? Sim, deu para entender. Deu? Sim. Deu? Sim. Beleza. Então, olha só. A gente já sabe que ele tem que acontecer nessa transação não forçada, né? Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, né, essas premissas, né, que a gente já falou aí sobre o mercado específico, quem são os participantes do mercado, tá? Participantes do mercado vai ser o comprador, o vendedor, né? E também, na verdade, as pessoas que vão fazer a avaliação desses bens também, tá? Isso tudo aí vai estar dentro do que a gente vai chamar dos participantes do mercado, tá? Então, além de a gente considerar quem são esses participantes do mercado, tá? E como que essa transação ela vai acontecer, a gente também precisa precificar, tá? Porque não adianta eu ter só os participantes do mercado, ou seja, um comprador, um vendedor, eu tenho um ativo e um passivo que eu vou oferecer ali naquela transação ali não forçada, mas eu não tenho preço, tá? E o que a gente vai chamar de preço? Preço é o valor justo, tá, gente? O valor justo, olha só a definição aí na tela. Preço é o valor justo. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago o valor que eu paguei pela transferência, né, ali daquele ativo, ou um passivo,
e um passivo, na verdade, em uma transação não forçada no mercado principal ou no mais vantajoso, tá? Que na ausência do mercado principal, que vai ditar o valor, a gente vai optar pelo mais vantajoso. Na data de mensuração, nas condições atuais de mercado, ou seja, aquele preço ali principal no mercado, seja o preço de saída ou aquilo que eu estou comprando, tá? Independente de esse preço ser diariamente observável ou estimado, utilizando-se outra técnica de avaliação. Por quê, pessoal, que a gente tem que chamar a atenção aqui? Que é independente se a gente vai usar outra técnica ou não de avaliação. Porque é o seguinte, vamos pegar o impairment. A gente sabe que hoje, né, as empresas elas estão sujeitas a fazer o impairment, né? A gente não usa mais fazer aquele cálculo de depreciação como a gente fazia antigamente. A gente tinha as taxas ali de depreciação e aquelas taxas ali a gente simplesmente aplicava em cima do valor de cada bem ali para poder calcular a depreciação. Hoje, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar uma empresa que saiba, né, que já trabalhe com avaliação de imobilizado, isso tanto imobilizado físico, né, de máquinas e equipamentos ali, ou de imóveis, tá? Então, o que acontece? Quando ele vai vir e vai fazer aquela avaliação ali para você, ele vai fazer a avaliação de acordo com o mercado, que seria o mercado principal, tá? Então, digamos que você tem um terreno e aquele terreno ali foi precificado no valor de R$800 mil. Você tem na sua contabilidade, ele está lá registrado por 500, que foi o valor que você comprou, né? E hoje ele está lá avaliado em R$800 mil. Só que você tem, o terreno ele está bem localizado, ele está próximo ao grande área de comércio, é um ponto muito bom, e tem uma empresa que queira comprar aquele seu terreno ali para poder fazer um grande estacionamento de vários pavimentos lá, tá? E então você tem um laudo da sua empresa de impairment que já avaliou ele em 800 mil, tá? Mas a empresa está tão interessada em comprar aquele seu terreno que ela está disposta a pagar por ele 1.200.000. Então, assim, numa transação completamente não forçada, tá? Então, a gente não pode pegar somente esses laudos e técnicas de avaliação para poder determinar o valor de um bem, né, seja ele imóvel ou imóvel. Por quê? Porque ele tem que acontecer no mercado ali numa transação não forçada. Então, o preço e o valor justo seria 1.200.000. Por quê? É o preço que o outro está disponível a pagar. Agora, se ele falasse, não pago mais do que 800, aí é um problema seu. Você quer aceitar 800? Se você quiser aceitar 800, beleza, também foi de uma transação não forçada e ficou bom para ambos os lados. Mas se o outro está disponível a pagar 1.200.000, por que você não vai receber 1.200.000? Não existe uma lógica para isso. Professora, está dando muita interferência. É o meu? É o meu? Tá dando interferência o meu aí, gente, para todo mundo? Como não sei, tá? parece que é Será que é alguém que tá com o microfone aberto? O meu? É o meu que tá agudo? Vê se melhorou. Não, agora parou. Tá. São os áudios. melhorou. Tá. Então, olha só. Então, gente, a gente precisa entender isso, que no caso aí, né, mesmo que a gente tenha, que é possível a gente mensurar esse valor como outra técnica, a gente não vai olhar essa técnica, a gente vai olhar o preço que o mercado ele vai pagar, ele tá ali disposto a pagar pelo aquele valor justo, tá? Isso é muito importante, porque tem que ser numa transação não forçada. Mas, além disso, a gente já saber o que é o valor justo, o CPC 48, tá, gente? Ele vai tratar sobre as formas como a gente vai classificar, né, posteriormente esses instrumentos financeiros, ou seja, esses valores, tá?
Então, dentro do CPC 48, ele vai determinar para a gente 3 formas da gente fazer a classificação desses investimentos. O primeiro a gente já viu, que foi o custo amortizado, ou seja, é o custo original ali. Agora, a gente vai também poder avaliar, classificar esses investimentos de acordo com o valor justo por meio do resultado, que eu ainda vou explicar o que é, ou o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, tá? O que é isso, gente? O custo amortizado é o custo que a gente já está completamente acostumado com ele, não vai mudar nada, tá? Mas eu também vou repassar ele com vocês. O que seria o valor justo por meio do resultado? Dentro do CPC 48, tá, gente? Ele vai trazer para a gente alguns critérios daquilo que a gente vai, o que a gente vai avaliar, né, ou classificar. Dentro do custo amortizado, dentro do valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ou o valor justo por meio do resultado. Essas classificações vão ser de acordo com o modelo de negócio de cada empresa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um instrumento financeiro que, de acordo com o meu modelo de negócio, ou seja, o que a minha empresa ela tem esse investimento? É só para poder gerar rendimentos, né? É fluxo de caixa? Eu vou classificar, eu vou sempre fazer a classificação dele pelo custo amortizado, tá? Se é um modelo de negócio que é um instrumento financeiro ou um investimento, tá? Que eu estou comprando, que vai me render dinheiro sim para o meu fluxo de caixa, mas é algo que eu não tenho a intenção de vender muito rápido, tá? Eu vou classificá-lo e eu vou atualizar o valor dele através do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. O que seriam os outros resultados abrangentes, gente? Seria todos os meus valores que eu vou ajustar ele em contrapartida com o meu PL. Então, por exemplo, aumentou o valor do meu investimento, eu vou debitar o ativo e eu vou creditar o meu PL. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso de uma maneira mais clara e que vocês vão entender um pouco melhor, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui um resuminho que isso vai ficar mais claro, tá? Qual a outra classificação que a gente tem? Valor justo por meio do resultado. O que seria isso? Eu vou sempre utilizar, né, a classificação do valor justo para o meu do resultado, sempre que eu tiver um ativo financeiro, tá? Que os meus ajustes que eu vou fazer, ele vai literalmente ter que transitar pelo meu resultado, tá? Ele vai me gerar uma receita, uma despesa que elas necessariamente elas vão ter que transitar pelo meu resultado, tá? Aqui, olha, eu trago aqui para vocês como se fosse um compilado, tá? Do que esse CPC, o 48, ele vai trazer, e vocês depois vão utilizar isso aqui bastante na hora que a gente estiver fazendo os exercícios. Aqui, professor, oi. Antes de você continuar, só uma dúvida aqui. Igual teve aquele caso lá da Petrobras que comprou uma plataforma por um preço que ela valia, comprou muito além do preço que ela valia. E depois fizeram o teste de perna para trazer para o valor real, o valor de mercado, valor muito menor. Como que ficava essa situação? Isso vai como prejuízo? A diferença desse valor pago pelo valor de mercado é classificado como prejuízo? Isso, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Você vai ver e você mesmo vai dar essa resposta pra gente. Você vai ver aqui agorinha, viu? Então, olha só. Beleza. Aqui, gente, para poder facilitar o entendimento para vocês, porque é o seguinte, a gente tinha até 2018 o CPC 38 e a partir de 2018 foi determinado o CPC 48. Então, o que acontece?
O CPC 48, ele traz essa informação que a gente tem que avaliar pelo modelo de negócio da empresa, para a gente poder classificar. Então, ele parece que fica meio complicado, igual eu expliquei agora atrás para vocês. Fica assim, nossa, aquilo vai gerar fluxo de caixa, eu vou ter que manter esse ativo para venda ou não. Tem toda uma questão, né? O que o CPC 48 ele diz. Aí eu compilei isso aqui nessa telinha para vocês poderem ter um resumo. Então, olha só. O que eu vou entender como custo amortizado? Eu vou entender como custo amortizado todos os meus investimentos que eu vou manter ele aqui, olha, até o vencimento. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira, eu fiz uma aplicação lá, por exemplo, letras do Tesouro Nacional. Fiz uma aplicação ali que ela é por 3 anos. 3 anos ele vai me render 1% ao mês, um exemplo, tá? Se é 3 anos, eu tenho intenção de vender ou de resgatar esse título antes dos 3 anos? Não, não tenho. Então, eu vou manter ele na minha contabilidade até o vencimento? Eu vou avaliar ele pelo custo amortizado. Segundo, o que eu vou classificar como valor justo por meio do resultado? Eu vou pegar o meu investimento e eu vou avaliar. Olha, eu comprei umas ações de uma empresa, tá? Eu comprei, eu fiquei sabendo que a Magazine Luiza, um exemplo, tá, gente? Magazine Luiza vai, assim, entrar no mercado, vai abrir o capital e a ação dela vai subir, assim, extraordinariamente. Ou seja, eu tenho uma expectativa que eu vou comprar aquelas ações ali, porque em pouco tempo ela vai valorizar muito e eu vou vender. Eu vou vender e eu vou ter ali um rendimento. Eu tenho, então, dentro desse meu ativo, eu tenho intenção de vender, de negociar ele de uma forma rápida, aqui, ó, destinados a negociação imediata, eu vou avaliar ele por valor justo por meio do resultado. Então, vou vender rápido, vou ter que classificar ele, inclusive lá no meu ativo circulante, porque eu tenho que determinar de acordo com qual é a minha intenção, o meu modelo do meu negócio, eu vou fazer o ajuste dele de acordo com o valor justo por meio do resultado. Agora, se eu comprei uma ação de uma outra empresa, ou seja, eu tenho uma participação que seja, e eu não tenho intenção de vender ela agora, por quê? Porque eu quero investir naquela empresa mesmo, aquela empresa se consolidar no mercado, gerar lucro sim para mim, mas eu não tenho intenção de vender, né? Ou seja, eu posso até vender futuramente, mas não está nos meus planos, é algo que é para longo prazo, né? Que vai estar disponível aqui, ó, no caso aqui, para venda futura, eu vou sempre avaliar ele pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, deu para a gente poder começar a clarear o que eu vou avaliar na hora que eu for fazer a avaliação do investimento? Tá vendo como que fica mais fácil para a gente poder entender sobre qual instrumento financeiro eu vou usar? Daqui a pouco ainda vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê na prática, tá? Então, olha só, além disso, da gente fazer essa relação aqui, dessa última coluna com a primeira, a gente tem aqui o que a gente vai avaliar e onde que a gente vai fazer o reconhecimento dos rendimentos, ou seja, da variação que teve nesse instrumento financeiro. Então, por exemplo, no custo amortizado, eu vou ter que fazer alguma mensuração valor justo? Não, porque não tem ajuste, né? O custo amortizado, eu tenho que manter ele lá como o valor original dele, tá? De acordo com o método do custo que a gente já viu. No valor justo para o meio do resultado, eu vou fazer o ajuste para mais ou para menos, aonde que eu vou reconhecer? Eu vou reconhecer ele no meu resultado, ou seja, ele vai ter que transitar lá na nossa DRE, como receita ou como despesa, tá? E agora, nos meus investimentos que estão sujeitos ao valor justo, por meio de outros resultados abrangentes, ou seja, lá pelo PL, aonde que eu vou fazer o ajuste dele para maior ou para menor? Lá no PL, nas nossas contas de ajuste de avaliação patrimonial. Então, posso ter um ajuste de avaliação patrimonial de um imóvel, de um ajuste de avaliação patrimonial de uma plataforma da Petrobras, né, que eu adquiri. Então, aonde que eu vou ajustar isso? Você está começando a entender, Carlos, aonde que você vai reconhecer?
Carlos, Como é que é, professor? olha só. Aqui eu estou explicando aqui, por exemplo, se o meu investimento, tá? Se ele está